história que vou contar hoje é sobre um homem chamado Renato. Um homem que começou com absolutamente nada, vindo de uma cidade humilde no interior do Maranhão, e que, com fé e 4 princípios simples, construiu um verdadeiro império. Prepare-se para se inspirar. Imagine uma cidade chamada Imperatriz. É lá que Renato nasceu. Sua mãe, uma mulher de fibra, era lavadeira. Ela passava os dias com as mãos na água, esfregando roupas, para garantir que o filho tivesse o que comer. A vida era dura, mas o amor era abundante. Renato via o sacrifício da mãe e, desde cedo, prometeu a si mesmo que mudaria o destino da família. Um dia, um missionário bateu à sua porta. Ele não tinha nada para oferecer, a não ser palavras de esperança e uma Bíblia de capa preta. Renato, ainda um menino, aceitou o presente. Aquele livro se tornou seu companheiro, seu guia. Ele não sabia, mas aquelas páginas continham segredos que o levariam ao sucesso. Anos se passaram e Renato, agora um jovem, conseguiu um emprego em São Paulo como vendedor de produtos de limpeza. O salário era baixo. A comissão era o que importava. Mas ele não era um vendedor comum. Enquanto seus colegas empurravam produtos, Renato levava consigo o primeiro princípio que aprendeu na sua leitura diária. Não venda o produto, resolva o problema. Quando ele visitava um restaurante com o chão engordurado, ele não dizia: compre meu desengordurante. Ele dizia: deixa eu te mostrar como resolver esse problema. De graça. Ele pegava um pouco do seu produto de amostra, explicava a diluição correta, a forma de aplicar, o tempo de ação. Ele ensinava o segredo. Muitas vezes, o cliente ficava tão impressionado que dizia: ninguém nunca fez isso. Quanto custa esse produto? Vou querer uma caixa. Em outra ocasião, visitou uma lavanderia que sofria com manchas difíceis nas toalhas. Em vez de apenas oferecer um alvejante, Renato pediu uma toalha manchada e fazia o teste ali, na hora. Ele mostrava o antes e o depois. Explicava por que certas manchas precisavam de um tratamento específico antes da lavagem principal. Os donos das lavanderias não viam mais um vendedor. Viam um consultor, um parceiro. A confiança que ele construía era tão forte que os clientes não só compravam dele, como o indicavam para outros. Suas comissões começaram a crescer. Mas não era só pelo dinheiro. Era pela satisfação de genuinamente ajudar. Ele estava construindo uma reputação de ouro. Um cliente de cada vez. Enquanto a maioria dos vendedores gastava o dinheiro extra com festas ou bens materiais, Renato fazia algo diferente. Ele seguia seu segundo princípio: invista no que ninguém vê. Para ele, isso significava conhecimento. Com suas primeiras comissões maiores, ele não comprou um carro novo ou roupas de marca. Ele comprou livros. Livros sobre gestão, liderança, marketing e, claro, biografias de grandes empreendedores. Ele devorava cada página. Lia sobre como Henry Ford revolucionou a linha de produção e pensava: como posso aplicar isso na minha rotina de vendas para ser mais eficiente? Lia sobre a filosofia de atendimento ao cliente da Disney e refletia: como posso criar uma experiência mágica para meus clientes? Ele não apenas lia, ele estudava e aplicava. Ele começou a criar pequenas planilhas para organizar seus clientes, a desenvolver um método para suas visitas, a pensar estrategicamente em quais bairros deveria focar. Esse investimento era invisível para os outros. Seus colegas não viam as horas de estudo noite adentro, mas viam seus resultados dispararem. Ele estava construindo a si mesmo, de dentro para fora. O sucesso de Renato era tão evidente que, em pouco tempo, a diretoria da empresa o chamou para uma reunião. A proposta era tentadora: o cargo de gerente de vendas, com um salário fixo excelente e um carro da empresa. Qualquer um aceitaria na hora. Mas Renato, para surpresa de todos, recusou. Por quê? Porque ele estava seguindo seu terceiro princípio: prepare o terreno antes de construir. Ele explicou à diretoria: eu agradeço a oportunidade, mas não estou pronto. E a equipe também não. Em vez de me gerenciar, me deixem treinar outros vendedores. Me deixem ensinar a eles o meu método, como resolver problemas,
como construir confiança. Quando tivermos uma equipe forte, coesa, que trabalha com o mesmo propósito, aí sim, eu aceito ser o gerente deles. A diretoria ficou perplexa, mas concordou. Renato começou a dedicar parte do seu tempo a treinar os novatos. Ele não guardava seus segredos. Pelo contrário, compartilhava tudo. Ensinava sobre os produtos, sobre as técnicas de abordagem, sobre a importância de ouvir o cliente. Ele estava, na verdade, construindo os pilares da sua futura empresa. Ele sabia que um prédio alto precisa de uma fundação profunda e sólida. Ao treinar aquelas pessoas, ele não estava apenas criando bons vendedores para a empresa. Estava formando sua futura equipe de liderança. Pessoas que confiavam nele e compartilhavam de sua visão. Ele estava preparando o terreno, pacientemente, para o grande edifício que sonhava em construir. Com o tempo, Renato se tornou gerente, depois diretor. E finalmente, sentiu que era hora de dar o grande passo. Ele abriu sua própria distribuidora de produtos de limpeza. Muitos dos vendedores que ele treinou pediram demissão para segui-lo. Eles não estavam indo atrás de um chefe, mas de um líder. E foi aí que o quarto princípio brilhou com mais intensidade. Dê antes de receber. Renato sempre foi generoso, mas agora, como dono do próprio negócio, ele podia fazer mais. Ele secretamente pagava a faculdade de funcionários que demonstravam potencial e vontade de crescer. Ajudava a reformar a casa de um colaborador que passava por dificuldades. Doava produtos para orfanatos e asilos, sem fazer alarde, sem buscar reconhecimento. Ele acreditava que a prosperidade só tem sentido quando é compartilhada. Essa generosidade criava um ciclo virtuoso. Seus funcionários eram incrivelmente leais e dedicados. A atmosfera na empresa era de uma grande família, e essa boa fama se espalhou. Fornecedores queriam fazer negócio com ele, oferecendo melhores condições de pagamento, porque sabiam que ele era um homem de palavra. Clientes se tornavam parceiros de longa data. A generosidade de Renato não era uma estratégia de marketing, era um princípio de vida, mas que, como consequência, trazia retornos extraordinários. Eu gostaria de compartilhar com vocês um trecho do depoimento de um desses funcionários, o Marcos, que hoje é gerente de logística na empresa de Renato. Quando eu comecei a trabalhar com o seu Renato, eu era só um garoto do estoque. Meu sonho era fazer faculdade de administração, mas minha família não tinha condições. Um dia, ele me chamou na sala dele e me perguntou sobre meus sonhos. Eu contei. Na semana seguinte, ele me entregou um boleto pago da matrícula da faculdade. Ele disse: "Só me prometa uma coisa. Seja o melhor aluno da sua turma." Eu nunca vou esquecer isso. Hoje, tudo que eu sou, profissionalmente, eu debo a ele. Ele não me deu só um emprego. Ele me deu um futuro. Histórias como a do Marcos se repetem na empresa de Renato. A generosidade dele não era sobre dar dinheiro, era sobre investir em pessoas, em sonhos. Ao olharmos para a jornada de Renato, de menino pobre e imperatriz a empresário de sucesso, vemos a materialização desses 4 princípios. O primeiro: não venda o produto, resolva o problema. Isso é sobre empatia, sobre se colocar no lugar do outro e genuinamente querer ajudar. O sucesso em vendas. E na vida, não vem de empurrar o que você quer, mas de entregar o que o outro precisa. O segundo: invista no que ninguém vê. Isso é sobre disciplina e visão de longo prazo. O sucesso não acontece por acaso. Ele é construído nas horas de estudo, no desenvolvimento pessoal, no trabalho duro que ninguém aplaude. É o fortalecimento da sua mente e do seu espírito. O terceiro: prepare o terreno antes de construir. Isso é sobre paciência e estratégia. Não queira pular etapas. Construa uma base sólida, invista em pessoas, crie uma cultura forte. Os resultados duradouros vêm de uma preparação bem feita. E o quarto, talvez o mais importante: dê antes de receber. Isso é sobre generosidade e fé. Acredite que o universo, ou Deus, se você preferir, retorna para você aquilo que você emana. Seja uma fonte de bênçãos na vida dos outros, e você verá as bênçãos se multiplicarem na sua... A história de Renato não é sobre ficar rico, é sobre construir uma vida com propósito, baseada
em valores sólidos. É sobre entender que a fé não é apenas acreditar, é agir. É sobre disciplina para fazer o que precisa ser feito e generosidade para compartilhar os frutos do seu trabalho. Essa história te inspirou? Qual desses 4 princípios você pode começar a aplicar na sua vida hoje mesmo? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu adoraria saber. Se você acredita que essa mensagem pode inspirar outra pessoa, compartilhe este vídeo. E claro, se ainda não for inscrito, se inscreva no canal para mais histórias como essa. Obrigado por assistir e até a próxima.